É. Ganhando em audiência. Oi, professora. Pessoal, O caminho hoje, né? tudo bom? Pessoal, aqui, ó. A gente está estudando conceitos básicos de genética, né? Por incrível que pareça, agora no final do ano, vocês e o nono ano estão estudando genética, né? E a gente já viu o que é um cariótipo. Quem lembra ainda o que é um cariótipo? Hein? Quero ver, quem lembra? Hein, moçada? O que é um cariótipo? A gente viu na aula passada, por incrível que pareça, e fizemos exercício e tudo mais. Hein, pessoal? Célula? Eu sei. Não. É o nome. Peraí. É o nome dado para um conjunto de cromossomos. Cromossomos. Eu falei errado. É cromossomo. Isso mesmo, é um conjunto de cromossomos. E cada espécie tem o seu conjunto de cromossomos, né? E esses cromossomos são formados do quê? Quem lembra ainda? Células. Não. O que forma um cromossomo? É a molécula de DNA quando ela se abre, alguma coisa assim. Quando ela se novela, né? Ela se Isso. enrola, ela vai formar cromossomos. Aí eles vão se juntar aos pares e vão formar cariótipos, né? Nós temos um cariótipo, aqui vocês têm na página 135, a gente tem um cariótipo aqui, ó, que é o nosso. Esse aqui é o nosso conjunto de cromossomos, né? Esses cromossomos estão dentro das nossas células, certo? Dentro das células somáticas, tá? Quando a única célula que não tem todos esses parezinhos aqui, né? Quer dizer, tem, né? Mas vai ter 23 cromossomos ao invés de 46, são as células reprodutoras, os gametas. Porque daí, em cada gameta, em cada espermatozoide, em cada óvulo, eu vou ter um cromossomo de cada par desse aqui, certo? E aí, eu vou ter 23 cromossomos. Nas outras células, em todas as outras células, no núcleo, eu vou ter 46 cromossomos, certo? Então, gente, cromossomo, cariótipo, é o conjunto de cromossomos de uma espécie, certo? Na espécie humana, uma pessoa dita, né, normal, no padrão, né, ela tem esses pares aqui, ó, o 1, o 2, o 3, até chegar, né, no par 23, e aí tem um par de cromossomo sexual, certo? Esse par de cromossomo sexual tem cromossomos que são diferentes. Os outros todos, se vocês olharem para os pares, ó, eles são todos bem parecidos, né? Do mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho. São cromossomos que a gente chama homólogos, certo? São pares autossomos, né? E esse par aqui, o último par, né? Ele tem cromossomos diferentes, né? Aqui no caso, esse par aqui, ó, tem um cromossomo X e um Y. Isso aqui me diz que o dono deste conjunto de cromossomos é um homem, né? Porque se fosse uma mulher, aqui seria XX, tá? Então, a mulher tem os alelos desse par aqui, a gente diz que tem os alelos em homozigose, tá? Mas, gente, nem sempre as coisas acontecem assim, ó. Nem sai sempre, nasce uma pessoa e o cariótipo é esse aqui. Ou, né, XY aqui no final, ou XX no final. Nem sempre é assim. Às vezes acontecem, que a gente vai ver agora, e vocês vão abrir o livro na página 136, acontecem alterações cromossômicas.
E isso faz uma baderna na vida da pessoa, certo? Quando acontece alterações nos cromossomos, tá? Então, eu queria que a Júlia lesse, começasse a ler aqui, ó, na página 136, alterações cromossômicas. Todo mundo acompanha aí, tá bom? O cariótipo de algumas pessoas apresenta alterações no número ou na forma dos cromossomos. Por exemplo, existem cariótipos que, em vez de ter 2 cromossomos de um determinado par, apresentam um ou 3. Há também cariótipos que apresentam cromossomos com alterações, por exemplo, com uma parte faltando, duplicado ou invertido. Muitas dessas alterações resultam em conjuntos de sinais e sintomas, caracterizando as síndromes cromossômicas. Então, o que é uma síndrome cromossômica? É uma alteração no número de cromossomos, né? Ou uma alteração que pode acontecer no próprio cromossomo. Ou ele está faltando uma parte, ou ele está duplicado, ou ele está invertido, né? Então, todas essas alterações, tá? Virem a página, na página 35. Qualquer alteração que acontecer nos pares de cromossomos ou nos cromossomos são consideradas alterações cromossômicas. E o que elas fazem? Elas fazem surgir características diferentes, tanto características físicas, como de funcionamento do corpo e tudo mais, tá? Deixa eu ver, Marina, pode continuar? Alguns exemplos são: o que aconteceria se o filho de um casal fosse o resultado da fecundação de um óvulo alterado com 2 cromossomos X? Calma. Ovócito alterado. Quê? Não, eu disse para tu ter calma, tu tá lendo rápido, e daí Desculpa. esse óvulo, então. e é ovócito. Calma, fica calma, não tem tempo. Desculpa. Então, ler desde o início? Pode ler. Tá bom. Alguns exemplos são: o que aconteceria se o filho de um casal fosse o resultado da fecundação de um ovócito alterado com 2 cromossomos X, por um espermatozoide padrão com cromossomo Y, ou por outro tipo de ovócito alterado, sem cromossomo. Observe o esquema a seguir. Então, vamos ver o esquema. Ó, eu tenho aqui, vocês acompanhem bem bonitinho aí no livro, tá? Eu tenho aqui, ó, um espermatozoide trazendo dentro dele, no núcleo dele, um cromossomo sexual Y, certo? O ovócito aqui, né? O ovócito poderia ser chamado, hoje em dia se chama ovócito, né? Antigamente se falava óvulo. Esse ovócito aqui, ele deveria trazer só um X. Ele está trazendo 2X, certo? Então, gente, quando cruza esse espermatozoide com esse ovócito, vai formar um zigoto que é XXY, certo? Isso aqui caracteriza a síndrome de Klinefelter, certo? A gente já vai ver o que é essa síndrome. Agora, imagine assim, ó, um espermatozoide com cromossomo X, tá? Um ovócito que não tem nada, não tem um cromossomo sexual, certo? Então, o que acontece? Vai formar um zigoto X, zero, X, só X, não tem o outro cromossomo, tá? Tem uma alteração aqui, porque o cromossomo sexual deveria ser A, e não forma, aqui no zigoto A, certo? Aí, essa caracteriza a síndrome de Turner, que a gente vai ver agora, tá? Nesse primeiro aqui, ó, na letra A, na síndrome de Klinefelter, né, existe um cromossomo sexual a mais, né? E na de Turner, um a menos, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma alteração cromossômica, certo? Tá? Então, nós vamos ver essas alterações agora. Prof, na coisa A ali, qual vai ser o sexo do bebê? Vai ser feminino ou masculino? A gente já vai ver agora, tá? A gente já vai ver lendo
a síndrome de Klinefelter. O que tipo de ser, né, que tipo de ser humano, quais são as características que esse ser humano tem, né, e quais são as complicações, isso aí não tem tanto aqui no livro. Mas vocês podem pesquisar mais sobre essa síndrome. Se a gente tivesse em época de aula presencial, vocês fariam um trabalho sobre isso, para descobrir mais características e tal, né? E saber até como lidar com essas coisas, porque essas coisas não são sujas, pode acontecer, né? Com qualquer um. Vamos lá. Então, olha aqui. As células desses indivíduos teriam um cromossomo sexual a mais que o padrão da espécie. Seriam X, X, Y, tá? Sendo os dois X provenientes da mãe, o Y do pai. Quando acontece isso, essa condição ocasiona a síndrome de Klinefelter, cujo nome provém do sobrenome do cientista que se dedicou ao estudo dessas alterações cromossômicas. Agora preste atenção. As pessoas com essa síndrome, elas são do sexo masculino, tá? Elas são do sexo masculino porque elas têm o cromossomo Y, que apresentam características como os órgãos sexuais são pouco desenvolvidos, infertilidade, tá? Membros inferiores e superiores alongados, certo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu achar Klinefelter. Ó, todo mundo tá vendo? Tá? Então, esse aqui é o cariótipo. Não tá dando para ver? Não apareceu? Não. Deixa eu fazer de novo, peraí. Só um minuto. Matricosa. Agora vai aparecer. Eu tinha feito errado. Agora tá apresentando, prof. Agora foi. Estão vendo aqui agora, todo mundo? Então, esse aqui é o cariótipo de uma pessoa que tem Sim, a agora síndrome foi. de Klinefelter, certo? Vocês observem ó, que os cromossomos, o cariótipo dela é todo direitinho, ó, né? Os parezinhos, tal. Quando chega aqui, dá um problema, né? Por quê? Porque quando ocorreu a fecundação do óvulo, que deu origem a essa pessoa, né? Esse óvulo, vocês podem ver aqui na página 136, ele não tinha só um cromossomo X, ele tinha dois, certo? O que aconteceu? Ó? Deixa eu só pegar um apontador aqui. O que aconteceu? Ficou 2X e um Y. Essa pessoa, ela é do sexo masculino, porque ela tem um cromossomo X. Só que o que acontece? Ela é uma pessoa infértil, né? E tem os membros superiores e inferiores bem alongados, né? E os órgãos sexuais pouco desenvolvidos, tá? Deu para entender, gente, essa síndrome? Ah, então vamos passar para a próxima aqui. Ó, de forma similar, a fecundação de um ovócito sem nenhum cromossomo sexual, um espermatozoide portador de um cromossomo X, levaria à formação de um zigoto com cariótipo diferente do padrão da espécie. Nesse caso, o zigoto formado teria apenas um cromossomo X, certo? É o contrário desse aqui, ó, né? Esse aqui, o ovócito, certo? Tinha 2X, tá? O que acontece nesse caso aqui, ó? Um espermatozoide portador de X levaria à formação de um zigoto cariótipo diferente do padrão da espécie. Nesse caso, o zigoto formado teria apenas um cromossomo X, que o ovócito não ia ter nenhum. É o caso desse aqui, da letra B,
certo? Tá vendo ali, ó, na página 136, o espermatozoide tem um cromossomo sexual X. O ovócito não tem cromossomo sexual nenhum, certo? Forma um zigoto, tá? E é só X, tá? Nesse caso, o zigoto formado teria apenas um cromossomo X, caracterizando a síndrome de Turner, nomeada também em homenagem ao cientista que a estudou. As pessoas com essa síndrome são do sexo feminino e apresentam baixa estatura, infertilidade, entre muitas outras características que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, todo mundo tá vendo? Sim. Ó, esse aqui seria o cariótipo, tá? Também, ele vem normalzinho, né? Só que na hora que essa pessoa aqui foi fecundada, o espermatozoide tinha o cromossomo X e o ovócito não tinha nenhum cromossomo sexual. Então, ela ficou com um único cromossomo sexual, que é o X, tá? Então, é do sexo feminino, tá? Só que olha as características que essa pessoa tem. Ela tem estatura muito baixa. Normalmente, elas têm isso aqui, ó. Isso aqui é muito comum. A orelha é baixa, certo? Isso aqui é largo, ó, tá? E forma essas aletas aqui, ó. Parece um, sei lá, eu não sei como é que chama isso aqui, mas isso aqui é bem característico da síndrome de Turner, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, do Klinefelter. Ó, essa aqui é a síndrome de Klinefelter, ó, tá? É um homem, né? Os testículos bem pequenininhos, bem reduzidos, braço e perna são bem compridas, daquela da síndrome de Klinefelter, certo? Tendência para crescer menos pelo, os ombros são estreitinhos, tá? Tem fraco crescimento de barba, calvície frontal geralmente aparece, tá? Pelos púbicos feminino, aparece bastante pelo aqui na região pubiana, tem os quadris largos, tá? Deu, gente, aqui? Vamos ver outra alteração cromossômica. Essa é a mais conhecida, né? Outro exemplo de alteração cromossômica é a síndrome de Down, uma das mais estudadas e conhecidas, né? Pessoas com essa síndrome têm, em vez de dois, três cromossomos 21, mas aí não é no cromossomo sexual que essa síndrome aparece. Porque essas duas que a gente viu anteriormente, o problema acontece lá no par de cromossomo sexual, né? A síndrome de Down, ela acontece porque tem uma alteração no 21. O par 21 não é par, é um trio. Isso que a síndrome de Down, ela é também chamada de trissomia do 21, tá? Pessoas com essa síndrome, em vez de dois, três cromossomos 21. Essa condição, em que o cariótipo apresenta três cromossomos de um par, recebe o nome de trissomia. Por esse motivo, a síndrome de Down também é chamada de trissomia do cromossomo 21. De forma geral, as pessoas com a síndrome têm os olhos amendoados, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, principalmente cardíacas, né? Fraqueza muscular, o tônus muscular é fraco, né? Menor número de dentes, entre outras características. Então, a gente vai ver aqui, ó.
Ah, droga. Ó, aqui. As outras síndromes, né? Todas aconteciam. Essa aqui é a síndrome de Down, de mulher ou de homem? Dos dois, pode ser. É de mulher? É de Esse mulher, né? aqui, não, esse aqui, elas só mostraram assim, ó, a síndrome, que é a trissomia, 3 cromossomos aqui no 21. Mas essa síndrome aqui poderia ser tanto de um homem, certo? Então, pararia aqui o cariótipo, né? Como de uma. Deixa eu só pegar o apontador aqui, que fica melhor para vocês verem. Aqui a figura está mostrando que pode ser tanto de homem, no caso aqui, ó, como de mulher, certo? Por quê? Porque essa síndrome não é uma síndrome que afeta os pares sexuais aqui, ó, certo? De homem ou de mulher, né? É uma síndrome que afeta o cromossomo 21, certo? Então, por isso, vocês viram que na síndrome de Turner, na síndrome de Klinefelter, dá problema na fertilidade das pessoas, né? Por quê? Porque essa alteração ocorre no par sexual. A síndrome de Down, não, né? Por quê? Porque a síndrome de Down não afeta os cromossomos sexuais, certo? Então, gente, vamos supor que isso aqui, eu quisesse fazer o cariótipo de uma menina, síndrome de Down. Eu ia pegar todos esses aqui, tá? Todos esses aqui, mais esse par, tá? Se fosse representar um cariótipo de um menino com síndrome de Down, eu pegaria todos esses pares aqui, ó, todos esses, inclusive esse, né? Que é o par sexual feminino, o par de cromossomo sexual feminino, certo? Ó, as características são essas, né? Que é o olhinho é amendoadinho, assim, né? A língua, geralmente, ela é pesada, assim, ela é mais grossa, né? O tônus muscular mais flacidez, assim, né? Geralmente desenvolve problemas cardíacos, né? E o tempo de vida estimado tem aumentado bastante para as pessoas com síndrome de Down, né? Com as estimulações que existem hoje em dia, as pessoas, alguns levam uma vida quase que normal, né? Assim, no sentido de inserção na sociedade. Trabalham, alguns até casam, enfim, né? Com o avanço dos estudos sobre a síndrome, se teve muito avanço em relação a isso, e as pessoas levam uma vida tranquila, assim, hoje em dia já, né? Certo, gente? Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá aqui. Tranquilo, as alterações cromossômicas bem tranquilinho, né? Então, agora vocês vão fazer o exercício na página 137, de olho no tema, tá? Terça-feira a gente acaba todo o conteúdo programado para esse ano, sabia? Nossa. Uhum. Vamos ver se a gente faz para corrigir, para não deixar nada para terça-feira, tá?
terça vai ter aula? Sei, não vai? É que a gente tinha recebido uma mensagem que ia ter aula só até dia 23. É mesmo? Dia 23 é segunda, né? Vai ver que terça é o conselho de classe, então, será? E quarta é a entrega dos boletins daí. Ah, então deve ser mesmo. É, então vai ficar esse. Mas aqui não tem problema ficar também.
Terminaram? Ou ainda não? Já. Júlia já. Quem mais Ainda terminou? não. Eu vou lá pegar uma aguinha, tá, gente? Só um minutinho. Amanhã. Comigo, vou lá buscar. Ela passar o dia aqui, então hoje eu nem pago. Tô muito sujo. Ah, tá. Eu posso começar mais cedo. Pronto, meus amores, terminaram? Hein? Sim. A gente pode... tu eu sei, Julinha, já faz tempo, né? Gabriel. Gabriel? Oi, prof. Pode responder a primeira? Então, prof, é que meio que eu tô sem o meu livro, então... Não existe meio que eu tô, Gabriel. Tá sem o livro. Eu vou te contar, né, Gabi? Não é a Eu tô primeira vez, acompanhando né? a aula. Eu só tô acompanhando a aula. Eu sei que tu tá assistindo a aula, mas não tá assistindo da forma correta, né? Porque, por exemplo, explicação, precisava olhar ali a foto do livro e tudo mais. Quem está sem o livro não vai entender tão bem quanto um que está ali olhando, né? Ângelo, Sua resposta? a primeira, Ângelo, já fez? Pode... Descreva o que são alterações cromossômicas. São alterações no número ou na forma dos cromossomos. São basicamente isso, né? Alterações no número ou na forma dos cromossomos. Pode ter também alteração na sequência de gene que forma o cromossomo, tá? Mas isso aí é mais avançadinho, assim.
certo? Basicamente é isso que o Ângelo falou, alteração no número ou na forma dos cromossomos, tá? Os outros fizeram? Laura fez? A Laura não tá mais? Acho que Ela não. saiu. É, deve ter caído. Marina, tu fez assim? Fiz. A Júlia também, Júlia? Aham. O Vitor? Sim. Gustavo? Sim, ah, sim. Aham, tá. A segunda, relacione as colunas a seguir. Júlia, tu relacionou síndrome de Turner com o quê? A segunda. 45 e XO, né? X0, né? Isso. Marina, tu relacionou a segunda ali, a síndrome de Klinefelter, com qual? A terceira. Terceira, XXY. E aí a síndrome de Down vai ser 47 XX mais o 21, Ah, certo? eu queria responder essa aí. Não soube? Eu queria responder essa última aí. Ah, tá, tu querias. Devia ter falado, então. Daí eu deixava tu responder, Ah, tá. tá bom? Gente, então tá, certo? Se a gente tiver ainda mais uma aula, né, a gente termina aqui a divisão celular. Mas a divisão celular não é tão difícil, bem tranquila, só ler aqui já dá para entender. Célula tronco, a gente já falou o que é isso em ou em outros conteúdos. E a divisão celular, de certa forma, também a gente já estudou em outros conteúdos, tá? Era isso, pessoal. Bom final de semana, tá? Beijo, fiquem bem. Bom? Tchau, Tchau, prof. prof. Tchau, A queridos. professora. Tchau. Tchau.